Esta viagem começa na região espanhola da Andaluzia, onde encontra-se a segunda maior cordilheira da Europa, localizada no Parque Nacional de Sierra Nevada. De lá, ela segue para o primeiro castelo construído em estilo renascentista fora da Itália, em meio aos vilarejos brancos e fortalezas das montanhas. Seguindo até a província de Almeria, a viagem passa pelo único deserto europeu, Tabernas. O passeio do deserto chega no Velho Oeste americano, bem aqui, no meio da Espanha. O destino seguinte é a cidade de Almeria, lar do chamado Mar de Plástico. A rota continua para a costa sudeste e os vilarejos de sua paisagem vulcânica. A viagem termina em La Manga, famosa por suas acomodações de luxo e campos de golfe de nível mundial. Estas são as montanhas da Sierra Nevada, no sul da Espanha. Com mais de 20 picos acima de 3.000 metros, é a segunda cordilheira mais alta da Europa. Os espinhaços superiores estão marcados por antiga atividade glacial. Os picos mais altos ficam cobertos de neve o ano inteiro, e o derretimento do gelo abastece continuamente a paisagem abaixo, criando um ecossistema muito rico. A Sierra Nevada começou a crescer 7 milhões de anos atrás, e ainda está em formação. Pico del Veleta é o segundo maior pico da cordilheira e mede quase 3.400 metros. Como estas montanhas, o terreno da porção sudeste da Espanha pode parecer ermo, mas esta paisagem está repleta de surpresas em todo lugar. O distante povoado de Treveles tem a altitude mais elevada de qualquer vilarejo no continente espanhol e foi a última fortaleza dos mouros. Eles fugiram para cá na esperança de evitar a conversão forçada ao cristianismo, depois que os castelhanos tomaram Granada em 1492. Hoje, estas montanhas fazem parte do Parque Nacional de Sierra Nevada. Com mais de 86 mil hectares, é a maior área de conservação da Espanha. Estas montanhas já foram cobertas de geleiras, mas elas não escaparam dos efeitos do aquecimento global. A última geleira derreteu no início do século XX. O vilarejo de La Calahorra fica no Planalto Marquesado, no contraforte norte da cordilheira. Depósitos ricos em minério de ferro dão à paisagem essa cor de ferrugem. No vilarejo está uma fortaleza impressionante, que foi palco de uma história de amor e devoção. O Castillo de La Calahorra. O castelo está situado no local do Forte Mouro original que se rendeu ao Cardeal Mendoza, um aristocrata cristão do fim do século XV. Ele, por sua vez, deu o castillo a seu filho bastardo, Dom Rodrigo, o primeiro marquês de Senete. Mas sua ilegitimidade foi sua derrocada. Quando ele se casou secretamente com Maria de Fonseca, após o pai se recusar a dar seu consentimento, ele foi preso e Maria foi enviada para um convento. Depois da morte dos pais de Maria, ele foi solto da prisão em 1506. E os dois voltaram a ficar juntos. A fortaleza antiga foi derrubada e reconstruída sem poupar nenhum centavo. Artesãos e materiais foram trazidos da Itália para criar este extravagante jardim. Durante anos, o marquês morou aqui com sua esposa e 2 filhas. Depois da Revolta Moura em 1571, o castelo ficou praticamente intocado até o início do século XX.
Como seus áridos arredores, a aparência ameaçadora do castelo tem uma beleza desolada própria. Seguindo pelos contrafortes nortes de Sierra Nevada, encontra-se o vilarejo remoto de Dólar. Como a maioria das cidades andaluzes, Dólar começou como uma fortaleza medieval na precária fronteira entre os reinos cristão e mouro. Com uma história rica, o vilarejo, hoje com 610 habitantes, manteve muitas de suas tradições antigas. Mesmo assim, o mundo moderno encontrou um jeito de chegar a esta paisagem. A autovia A92 é a maior rodovia regional do país. A rota começa em Sevilha e segue para o leste através de Almeria, concedendo acesso a esta região, que antigamente estava isolada. A intenção era comemorar a Exposição Universal de Sevilha em 1992. Mas um deslizamento de terra e burocracia atrasaram em um ano a inauguração da estrada. E a polêmica não parou por aí. Alegações de corrupção levaram a um escândalo e a acusações criminais contra o antigo diretor rodoviário de Andaluzia. Depois de 14 anos e 2 julgamentos, ele foi absolvido. Continuando a viagem pelo declive norte de Sierra Nevada, o destino seguinte é o vilarejo de Abrucena, que ainda mantém seu formato medieval original. Abrucena prosperou no século XVIII graças ao comércio de madeira. Mas a superexploração levou a um lento declínio nos 200 anos seguintes. Um crescimento recente da agricultura e do turismo ajudaram a economia. Saindo de Sierra Nevada, este fértil vale na fronteira do parque lembra como esta região árida pode ter uma beleza surpreendente. Sobreviver nestas difíceis condições ambientais depende de força e adaptabilidade. Algo que os habitantes do vilarejo de Nascimento bem sabem. A agricultura sempre foi central à economia da cidade. Os vinhedos, responsáveis pela prosperidade no século XIX e no início do século XX, foram substituídos por plantações de cevada. Mas a tradição agrícola continua. O turismo rural ainda não chegou a Nascimento e o vilarejo permanece com um ar de autenticidade. O destino seguinte guarda muitas surpresas. O deserto de Tabernas. É o único deserto no continente europeu. E apesar de parecer inabitável, este terreno tem um ecossistema rico e diverso. Tanto que Tabernas foi designado uma região de proteção especial. Ele também é famoso pelo azeite de oliva. As temperaturas são consistentes ao longo do ano, o que garante condições excelentes para o florescimento das oliveiras. Quando as montanhas da Sierra Alhamila saíram do mar 7 milhões de anos atrás, um enorme lago de água salgada foi formado. Com o tempo, o lago desapareceu, mas deixou para trás um vislumbre fascinante da rica história geológica do sul da Espanha. No meio dos penhascos, há outra descoberta incrível. À primeira vista, estas estruturas parecem apenas prédios abandonados. Mas uma análise mais cuidadosa revela a origem verdadeira das construções. Cinéfilos podem reconhecer este set de centenas de filmes de Bang Bang rodados na região ao longo dos anos 60 e 70. Mais notavelmente, as obras do diretor Sergio Leone. As lendas hollywoodianas Henry Fonda, Jason Robards e Charles Bronson andaram nas empoeiradas ruas daqui durante as filmagens de Era Uma Vez no Oeste. Este set, conhecido como Western Leone, é o menor dos 3 no deserto de Tabernas.
Apesar de não ser mais usado em filmagens, está aberto para excursões públicas. Visitantes podem lembrar de cenas de seus tiroteios favoritos. Mas nem todos os filmes rodados aqui eram bang-bangs. Produções épicas como Lawrence da Arábia, Cleópatra e Patton, Rebelde ou Herói, foram filmadas aqui. Mas, sem dúvida, a região é mais associada aos filmes de faroeste da época. Sérgio Leone escolheu esta parte da Espanha pela sua semelhança com o Velho Oeste norte-americano, e inúmeros outros diretores imitaram. Este forte de madeira faz parte do set chamado Forte Bravo ou Texas Hollywood. No auge, muitos habitantes locais eram contratados para sequências com figurantes e cenas de ação. Dublês e figurantes ainda contam histórias das inúmeras vezes em que foram baleados aqui. O set Forte Bravo foi construído para o icônico filme Três Homens em Conflito. O último de uma trilogia de sucesso que deslanchou a carreira cinematográfica de um jovem ator chamado Clint Eastwood. Hoje está aberto para o público e tem um salão completo e em funcionamento, assim como um pequeno zoológico. O set e a locação ainda são usados para filmagens, mas trabalhar nas condições brutais do deserto não é fácil. A temperatura pode chegar a 47 graus no verão. Quando produções cinematográficas começaram a vir para o deserto de Tabernas, chegar a estas locações remotas era muito difícil. A penosa viagem levava 9 horas e meia saindo de Madrid. Hoje, com a autovia A92, as pessoas só passam metade desse tempo na estrada. O último dos 3 sets em Tabernas é o maior e mais famoso. Visitantes podem assistir a um show de bang-bang como o último tiroteio de Jesse James. O Oasis, ou Mini Hollywood, também conta com um zoológico, um parque aquático, jardins exuberantes e 2 museus. Comprado por atores locais, depois por um grupo de investimento hoteleiro, o set foi transformado em um parque temático. Mais de 400 filmes foram rodados nos 3 sets do deserto de Tabernas. E as pessoas da região simpatizaram com essa herança moderna singular. Com títulos como Por um Punhado de Dólares e Por uns Dólares a Mais, estes filmes redefiniram não só um gênero cinematográfico, como a cultura de Tabernas durante décadas. Mas a base dessa cultura já existia muito tempo antes de a primeira câmera chegar. O Castelo de Tabernas lembra a todos do passado antigo da região. A fortaleza foi construída no século XI, e lendas de passagens secretas que ligam este lugar a diferentes partes da cidade ainda circulam entre os habitantes locais. A estrutura ocupava originalmente a colina inteira, e as ruínas vistas hoje são apenas um indício de sua antiga glória. O castelo se rendeu aos cristãos em 1489 e foi abandonado no fim do século XVI. Em 1993, foi declarado um monumento de interesse histórico. E perto de relíquias assim, há sempre provas da era moderna. Esta é a plataforma solar de Almeria. Ela é uma das primeiras instalações de energia solar na Europa e mostra como a história da Espanha está entrando em uma nova era. O país está em 4º lugar no mundo todo em relação à tecnologia de energia solar. Esta plataforma é também o maior centro de tecnologia e pesquisa de energia solar da Europa. As condições climáticas são similares às de muitos países em desenvolvimento na zona equatorial.
E os testes realizados aqui podem ser vitais ao futuro dessas nações. Continuando a viagem, é hora de seguir 30 quilômetros ao sul, passando pela Sierra Alhamila em direção à costa. Esta paisagem seca pode parecer inóspita, mas abriga 50 pessoas e é reconhecida como um lugar de importância comunitária em Almeria. Mas mesmo neste lugar ermo, encontram-se indícios da era tecnológica. Dezenas de milhares de túneis de polietileno transformaram uma das porções mais estéreis da Espanha na maior estufa da Europa, com uma produção agrícola em grande escala. Os túneis cobrem aproximadamente 30 mil hectares, e não existe concentração maior do que essa em nenhum outro lugar. Se este crescimento agrícola é bom ou ruim, depende da perspectiva. A indústria trouxe uma nova prosperidade para a província, mas vieram também inúmeros problemas ambientais. O clima na costa e nas montanhas é instável. Até agora, o céu estava limpo e claro. Mas é hora de uma mudança drástica. Tempestades estão chegando, e as montanhas ficam obscurecidas pela névoa que vem do litoral sudeste da Espanha, a costa de Almeria. Esta é a sinuosa estrada costeira. O aumento de férias dos anos 60 não contemplou esta região, e esta rodovia, a AL-1065, leva a uma das últimas regiões não descobertas da costa mediterrânea da Espanha. Ela começa no vilarejo de Vilaricos e segue pelo litoral rochoso, atravessando El Calón até os arredores de San Juan de los Terreros. Como muitos outros lugares na Espanha, esta região foi palco de um frenesi de construção ao longo da última década. A tendência começou no início do século XXI. O mercado foi crescendo e teve seu auge em 2008. Com a recessão, essas regiões ficaram repletas de apartamentos não vendidos e não concluídos. Símbolos da especulação imobiliária na Espanha. Desde 2011, o mercado começou a sair lentamente da crise econômica. A maioria dos compradores são estrangeiros atrás de uma barganha. Gruas de construção voltaram a trabalhar, mas o mercado continua oscilante. Mas muito desse desenvolvimento imobiliário foi ótimo para o turismo. San Juan de los Terreros era um tranquilo vilarejo pesqueiro até a chegada dos resorts. Felizmente, a histórica bateria foi poupada. Construída em 1746, a intenção do forte era proteger a região de ataques piratas. Mas ele acabou no meio da Guerra Peninsular com a França no início do século XIX. Após sofrer muitos estragos, foi abandonado, até ser finalmente restaurado. A tempestade ainda ameaça se aproximar enquanto a viagem segue a costa até a cidade litorânea de Águilas. Sua história data da época em que era um porto de pesca romano. No meio do século XIX, se tornou uma grande colônia britânica. Enquanto a cultura da cidade foi influenciada por seus antigos habitantes, nenhum foi tão influente quanto a costa vulcânica da qual Águilas emergiu. Hoje, como muitas das cidades costeiras de Almeria, a economia local depende do turismo sazonal e cultivo em estufas. Estima-se que 2.700.000 toneladas de produtos hortifrutigranjeiros sejam cultivados debaixo do mar de plástico de Almeria todo ano.
O cultivo em estufas foi introduzido em Almeria nos anos 60. Mas a indústria começou a crescer 2 décadas depois. Hoje em dia, a Espanha tem o segundo maior número de estufas do mundo, atrás apenas da China. Voltando às montanhas, é hora de continuar a visita à costa sudeste do país. Os picos e colinas rochosas foram formados de camadas de lava resfriada, que cobria os cumes à medida que subiam do mar. Aqui encontra-se o vilarejo distante de El Portús, escondido nesta pequena baía. O lugar é uma conhecida praia de nudismo. Bom, é melhor seguir em frente. Do mar, é possível ter uma vista melhor ainda da paisagem costeira vulcânica de Almeria. Esta enorme rocha, a Isla de las Palomas, é outra amostra da rica geologia da região. Um jeito luxuoso de ver a costa é do Convés do Liender. É um dos maiores superiates do mundo disponíveis para aluguel. Sua aparição mais notável foi em uma Copa Especial de Superiates ocorrida na costa sul da Inglaterra. Foi uma homenagem à comemoração do Jubileu de Diamante da Rainha Elizabeth em 2012. O Liender recebeu a rainha no último dia da regata. Com vista para o Mediterrâneo, estes picos têm muitos tesouros para caçadores e especialistas em fósseis. Paleontólogos descobriram pegadas fossilizadas de animais de 11 milhões de anos atrás. Esta costa tem uma história extensa de mineração que data da época dos fenícios e dos gregos antigos. Escondido atrás das montanhas, Atamaria era um pequeno vilarejo de mineradores, fazendeiros e pastores. O primeiro trator só chegou à cidade no fim dos anos 50. Mas tudo isso mudou drasticamente em menos de uma década. La Manga começou como um resort exclusivo onde donos de propriedades também eram acionistas. As instalações tinham reserva apenas para 3.000 membros e seus convidados. Hoje, La Manga se expandiu para além da visão original. Os apart-hotéis em Las Lomas estão entre as instalações disponíveis para aluguel. O resort também oferece casas particulares para férias e aluguel por temporada. Quase não há vestígios do antigo vilarejo de Atamaria, e La Manga se tornou um dos melhores resorts da Europa. O golfe é fundamental para o sucesso de La Manga. Os primeiros campos foram construídos em 1971, e 2 anos depois, o lugar recebeu o Aberto da Espanha. Hoje, o local conta com 2 campos completos, com um total de 14 lagos, 200 bunkers e 36 fairways e greens. Visitantes podem achar que estes são apenas jardins, já que mais de 300 palmeiras ornamentam os buracos. Mas o golfe não é a única atividade recreativa disponível. As quadras para praticar tênis em La Manga chamaram a atenção de muitas organizações profissionais, servindo como base de treinamento no inverno e recebendo torneios de prestígio. Este resort representa outra descoberta inesperada e surpreendente escondida na paisagem árida mais linda. É o lugar ideal para encerrar esta jornada.